A Nintendo é, sem dúvida, uma das empresas mais icônicas da história dos videogames. Ela deu vida a franquias como Mario, Zelda e Pokémon. Ela até revolucionou a forma como a gente joga com consoles, como o Wii, o Nintendo Switch e o Nintendo DS. E também é conhecida por ideias criativas, mesmo até quando parecem meio malucas. Mas nem toda inovação dá certo, como o caso do Stadia que eu falei da última vez. E outros consoles que talvez eu fale mais pela frente, mas hoje a gente vai falar sobre um dos maiores tropeços da Nintendo. Um console que estava prometendo ser o futuro dos games, mas foi um fracasso e dor de cabeça, que literalmente mandava pessoas pro hospital. Hoje eu vou estar aqui falando sobre o Virtual Boy, o VR da Nintendo que literalmente ninguém pediu, e que a própria empresa até hoje finge que ele nunca existiu. Nos anos 90, a Nintendo estava voando com vendas no mercado de games. O Super Nintendo estava indo muito bem nas vendas e o Game Boy era um sucesso absoluto. Então, em meados de 95, a Nintendo teve a ideia genial de criar um portátil, mas ao invés de você enxergar ele na sua mão, você enxergava ele na sua cabeça. O que, se tu parar pra pensar, até que é uma boa ideia, porque foi daí que vários VRs surgiram pela frente, e outros games pra VR também, mas isso daí eu falo um pouquinho mais pra frente. Enfim, o plano parecia ótimo, mas na prática foi meio diferente. Bom, para começar, hoje em dia a gente já tá mais acostumado com o modelo de VR que a gente encaixa na cabeça com aqueles elásticos que ficam segurando a nossa cabeça, o VR, e segura dois controles que é pra simular as mãos nos jogos. E eles resolveram lançar um design que era meio diferente e também era muito desconfortável, porque primeiro que não tinha os elásticos para colocar na cabeça, tu tinha que usar ele enquanto ele estava encaixado num tipo de tripé. E também sobre o controle, ele era só um controle, não era aqueles dois que tu segurava, e você tinha que usar ele para jogar os jogos. E a pior parte é que é sobre os gráficos e os jogos também pro Virtual Boy, porque por algum caralho de motivo, a Nintendo resolveu lançar os jogos com o visor do Virtual Boy em preto e vermelho. E, parecia que tava jogando um ritual satânico em 2D. Tanto que por causa desse motivo, existe muito relato na internet que, se tu procurar, fala que eles tiveram que ir pro hospital depois de jogar nele, porque muita gente relatava de dor de cabeça, tontura e náuseas. E quando o console ele chegou nas lojas em 95, ele veio custando $180. E em menos de um ano ele já foi descontinuado. E então a Nintendo ela perdeu muita grana, ela queimou a ideia de um VR e basicamente fingiu que não existiu até hoje. E nos dias de hoje, o Virtual Boy é mais lembrado como uma piada do que como um tipo de inovação. Uma lição de que às vezes é bom deixar o futuro chegar antes do que inventar ele. Agora, justiça seja feita. Mesmo com todos esses defeitos, a Nintendo pelo menos teve coragem de tentar alguma coisa nova. Porque em 95, cara, ninguém tava pensando em VR nos games. O Virtual Boy foi um dos primeiros passos. Ele foi meio merda e meio torto, mas pelo menos ele foi um passo na direção do que viria depois, como o Oculus Rift, o PlayStation VR e o MetaQuest, demonstrando assim que pelo menos a Nintendo teve uma ideia boa, porém mal executada. Ou seja, o Virtual Boy ele até que foi um fracasso, mas ele meio que foi um pioneiro, um daqueles fracassos tão grandes que acabaram virando inspiração para outras empresas fazer melhor. Bom, mas por hoje é só. Se você curtiu o vídeo, compartilha ele para eu conseguir comprar algum VR decente. E é isso. Deixa o like e se inscreve.